Olá, alunos dos oitavos anos, tudo bem? Aqui é o professor Sidney de Ciências e hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula falando sobre clima na Terra, dinâmica e previsão, do volume 2 da unidade 4, das páginas 34 a 42. Então, preciso que você pegue seu livro didático para vocês poderem acompanhar a mais essa videoaula, ok? Então, vamos lá dar início. A aula de hoje, nós iremos iniciar a unidade 4 com o assunto clima na Terra, dinâmica e previsão. Então, quando falamos sobre o clima, é comum associar o termo ao estudo do tempo. Entretanto, o clima e tempo apresentam conceitos diferentes. O tempo é a condição da atmosfera em um determinado momento e local. Então, as condições do tempo são descritas por alguns elementos básicos, como temperatura do ar, umidade do ar, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento, precipitações de chuvas e etc. Então, o clima pode ser entendido como uma sequência cíclica de variações nas condições atmosféricas no decorrer do ano e compreende elementos climáticos que são modificados por fatores climáticos. Para compreender a dinâmica do clima na Terra, vários fenômenos podem ser considerados. Então, desde fenômenos naturais, como El Niño, erupção de vulcões e a maior frequência de explosões solares, que acontece no Sol, no espaço. Até fenômenos relacionados com a ação do homem e suas possíveis consequências sobre o clima, como a Revolução Industrial. Então, o intenso uso de automóveis movidos a combustíveis fósseis e a criação de grandes rebanhos de animais. Então, logo aqui abaixo, nós temos um texto que fala sobre o Acordo de Paris, que é um tratado internacional que foi assinado por alguns países, menos quem? Menos Estados Unidos e China. Por quê? Porque eles são os maiores poluidores e também são os maiores causadores de impactos ambientais. Então, aqui nesse texto, ele fala sobre as mudanças climáticas e também as consequências que eles podem trazer para o nosso planeta, principalmente a questão do aumento da temperatura e também da questão do aumento do oceano, e isso pode acarretar vários problemas, e o maior causador de todos esses impactos são o homem. Então, o homem, devido ao uso de combustíveis fósseis, devido à queima, e também à degradação ambiental, e são todos fatores que são importantes para que os níveis de CO2 e também que contribuem para o aquecimento global. Também o efeito estufa, e pode trazer várias consequências para o nosso planeta. Então, a notícia anterior que nós lemos agora há pouco, ela fala sobre o risco de uma elevação crescente do nível dos mares, caso a temperatura média da Terra continue subindo. Então, ela apresenta duas consequências da elevação da temperatura. Então, o derretimento das geleiras, ou das calotas polares, e a expansão das águas dos mares, em razão da dilatação. Então, quando aumenta a temperatura do planeta, também vai acontecer o quê? O derretimento das calotas polares. Com isso, vai trazer um problema que é chamado de dilatação. Então, para entender melhor essa dinâmica do clima na Terra, vamos estudar algumas de suas características. Aqui fala do lado o significado de dilatação. Então, é a variação de tamanho de um corpo em razão da variação da temperatura. É por causa da dilatação que trilhos de trens são instalados com um pequeno vão entre eles. Assim, quando a temperatura aumenta, como em dias quentes, em razão do atrito da passagem do trem, há um espaço para que os trilhos dilatarem sem entortarem toda a composição. Bom, não sei se vocês já viram o trilho de trem. Bom, nessa imagem aqui mostra para vocês que aqui nós temos alguns espaços. Então, esses espaços são importantes para o processo de dilatação do trilho do trem. Então, quando o trilho ele esquenta, então ele pode dilatar, se afastar ou mesmo se unir. Então, essa dilatação ela é importante para que não entortem toda a composição do trilho dos trens. E isso acontece também na natureza, devido ao aumento da temperatura. Então, você pode perceber, até mesmo na nossa casa, quando você escuta o gesso estalando. Então, também é porque quando aumenta a temperatura, ele dilata. Então, quando ele diminui, ele volta à sua composição normal. Então, isso pode trazer vários problemas, até mesmo rachar o gesso da nossa residência. Então, a temperatura tem uma influência muito grande sobre os corpos, sobre os materiais, na questão da dilatação. Bom, então agora nós vamos conhecer os fatores que podem influenciar no clima no nosso planeta. Então, no capítulo anterior, discutimos os movimentos da Terra e falamos das estações do ano, que ocorrem em razão da inclinação do eixo
né, do planeta Terra, né, no movimento de rotação, né? Vocês lembram lá da precessão que nós falamos? Então, quando a gente fala sobre precessão, a gente está falando sobre esse movimento e a inclinação, né, do planeta Terra. Mas por que um dia de sol no verão é geralmente mais quente, né, e no inverno é mais frio? É porque podemos ter regiões em uma mesma latitude com temperaturas diferentes. Então, para responder a essas perguntas, é muito importante entender que o clima na Terra depende de fatores astronômicos e fatores terrestres. E é a combinação desses fatores que determina a natureza dos climas na Terra ao longo do tempo. Então, vamos conhecer aqui os fatores astronômicos que podem influenciar no clima da Terra. Então, esses fatores estão relacionados com os movimentos da Terra com a inclinação de seu eixo, né, que é a precessão. Então, nós temos aqui nessa imagem, né, um ângulo de incidência de 90 graus. Né? Então, vocês podem ver que o Sol está, né, num ângulo de 90 graus, né, na área da superfície. E aqui nós temos um outro ângulo, né, que é de 35 graus, né, do Sol em relação à superfície. Então, quanto mais verticais incidem os raios solares, maior a energia recebida. Então, se a inclinação é grande, como na segunda imagem, os raios se espalham por uma área maior, né, e a superfície de energia recebida é menos intensa. Então, aqui nessa imagem, então, os raios, né, de incidência solar são maiores do que nesse ângulo, né, de 35 graus, né, que vai ser menor. Ok? Então, para analisarmos a influência, né, da inclinação do eixo terrestre sobre o clima, podemos fazer uma analogia com o horário em que devemos evitar a exposição da pele e a radiação solar. Então, das 10 horas até 16 horas, a exposição não é recomendada nesse horário porque a radiação solar é mais intensa, uma vez que o Sol está mais próximo da vertical, né? Então, é de acordo com essa imagem aqui, ó. Tá? Então, o Sol aparece mais à superfície terrestre quando mais perpendiculares são os raios solares. Então, conforme a inclinação aumenta, né, os raios atingem superfícies maiores e o aquecimento é menor porque a radiação distribuída em uma região é maior. Então, analisando a Terra como um todo, podemos concluir que o verão, que é a estação, né, que os raios estão próximos à vertical, é uma estação mais quente do que o inverno, quando a radiação solar chega bem mais inclinada. Então, é muito importante a gente ver a questão da inclinação. Então, quanto mais na vertical, maior será a incidência dos raios solares, e quanto maior a inclinação dele, né, maior será a área, né, de incidência dos raios solares, mas, no entanto, será menor, né, a incidência desses raios solares. Outra consequência da inclinação da Terra está relacionado com a distância que os raios solares precisam percorrer na atmosfera terrestre até chegar à superfície. Apesar de não aquecer muito a atmosfera, a radiação solar perde a intensidade ao atravessar, né, uma camada espessa de ar, né, que são as camadas atmosféricas. Então, observando a ilustração, é possível perceber que é verão no hemisfério sul, porque a região está recebendo, né, raios solares mais próximos da perpendicular. Além disso, é possível perceber que existem regiões, né, que os raios estão atravessando um trecho menor da atmosfera. Então, a imagem representa o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. Então, veja que os raios do Sol incidem muito mais na vertical, né, no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Então, nessa outra imagem, vocês podem observar, né, os raios solares e também a espessura, né, da camada da atmosfera, que é um fator, né, que também interfere na questão, né, da incidência dos raios solares. Então, os raios solares percorrem diferentes distâncias na atmosfera, né, por causa da inclinação, né, do eixo da Terra. Bom, agora vamos conhecer os fatores terrestres que influenciam o nosso clima. Então, você reparou que, seja qual for a estação, a temperatura não é igual em todas as regiões de um mesmo hemisfério. Então, a latitude, altitude, relevo, vegetação, maritimidade, continentalidade e as correntes de ar também tem influência na característica do clima na Terra. Então, vamos analisar cada um desses fatores terrestres. Então, vamos conhecer o primeiro fator terrestre, que é a latitude. Então, a latitude é uma medida de distância em relação à linha do Equador, o paralelo central da Terra. Então, nos equinócios de primavera e de outono, os raios solares incidem exatamente perpendicular ao Equador. Então, no solstício de verão do hemisfério sul, eles incidem exatamente perpendiculares ao Trópico de Capricórnio. Então, no solstício de inverno, né, do hemisfério sul, eles incidem exatamente perpendiculares ao Trópico de Câncer. Isso ajuda a definir as grandes zonas climáticas
no planeta Terra. Vamos conhecer outro fator terrestre, que é a altitude. A altitude do local é um fator importante que precisa ser considerado ao caracterizar o clima de uma região. No Brasil, por exemplo, a cidade mais alta em relação ao nível do mar é Campos do Jordão, em São Paulo, conhecida por suas baixas temperaturas. Ela está praticamente na mesma latitude do Rio de Janeiro, né, que tem temperaturas muito mais elevadas. A princípio, isso parece uma contradição, já que em regiões mais altas, né, os raios solares atravessam uma camada menos espessa de atmosfera. Mas há pelo menos dois motivos que explicam por que isso não é contraditório. Então, nessa imagem vocês podem observar a altitude, né, em diferentes regiões, né, do nosso Brasil. Então, nós temos aqui, né, Campos de Jordão, que está a 1.700 metros acima do nível do mar, né, e tem uma temperatura de 18 graus Celsius. Já nós temos aqui, né, Campinas, né, que tem uma altitude de 700 metros e já tem uma temperatura a 20 graus Celsius. E nós temos aqui Rio de Janeiro, com altitude de 2 metros, né, com relação ao nível do mar, e uma temperatura que pode chegar até 22 graus Celsius. Então, primeiro é que a espessura da atmosfera terrestre é muito maior do que a diferença de altitude entre as localidades da Terra. Então, os raios solares percorrem uma atmosfera que tem a cerca de 100 mil metros, né, de espessura, e as cidades mais altas do mundo estão aproximadamente a 4 mil metros do nível do mar. Então, logo, percorre 96 mil metros ao invés de 100 mil metros. Então, não é um fator que faria a radiação solar perder intensidade de maneira significativa. O segundo motivo está relacionado com a radiação infravermelha, estudada no 7º ano. O Sol emite radiação que aquece a Terra com os raios ultravioleta, a luz visível e os raios infravermelhos de alta frequência. No entanto, nenhuma dessas faixas de radiações aquece de maneira eficiente as moléculas do ar. Então, o aquecimento ocorre quando a radiação chega ao solo e o aquece. Então, a superfície esquenta o ar, né, surgem as correntes de convecção, que propagam o calor pela atmosfera. Então, o aquecimento da superfície emite radiação infravermelha de baixa frequência. Esta sim mais significativa para aquecer a atmosfera. Então, regiões mais baixas têm uma maior quantidade de gases capazes de reter o calor, como o gás carbônico e a evaporação da água, intensificando o aquecimento. Então, pela combinação desses fatores, quanto mais alto, mais frio é o ar. Por consequência, a localidade também vai ser mais quente ou mais frio. Bom, agora nós vamos conhecer outro fator terrestre que influencia no clima da Terra, que é o relevo. Então, o relevo é outro motivo para a diferença de temperatura e clima entre regiões do planeta. Então, uma cadeia de montanhas como a Serra do Mar, no Paraná, por exemplo, pode ser capaz de bloquear ventos e massas de ar vindas do litoral. Assim, ajuda a definir o clima de uma localidade, que poderia ser outra se o relevo fosse diferente. Então, vamos passar aqui para outro fator terrestre, né, que influencia também o clima da Terra, que é a vegetação. Então, a vegetação é mais um aspecto que influencia o clima e também é influenciada por ela. Por exemplo, o aumento da vegetação local, as temperaturas podem ser mais amenas por conta da formação de sombras produzidas, da absorção do calor, né, pelas plantas, da maior umidade do ar e absorção de água nos solos. Por outro lado, a redução das áreas verdes é um dos motivos da existência de ilhas de calor. Um efeito observado nas áreas urbanas é que as temperaturas é significativamente maior do que em áreas rurais do entorno. Isso ocorre porque os materiais constituídos na superfície urbana absorvem e armazenam energia solar de maneira diferente, além de atrapalhar a circulação do ar. É por isso que nas cidades, né, nas grandes cidades, elas são muito mais quentes, né, porque os prédios eles conseguem absorver, né, mais calor, o asfalto e também pela falta, né, de plantas, né, da vegetação. Outro fator que também influencia no clima é a maritimidade. Então, a influência da maritimidade diz respeito à quantidade de água presente na localidade e em seu entorno. Então, com mais água, maior a maritimidade. Temos uma menor variação da temperatura durante a noite. A razão é que a água precisa receber ou perder muito calor para variar de temperatura. Assim, a temperatura adquirida durante o dia diminui lentamente durante a noite, ou seja, a presença de grandes massas de ar, tornando menor a amplitude térmica entre o dia e a noite. Então, a construção de Itaipu alterou as condições ambientais da região ao originar um imenso copo d'água em alguns municípios do sudeste do Paraná. Então, o Lago de Itaipu
Embora a atuação do reservatório sobre o clima local seja motivo de controvérsias entre pesquisadores, a presença da usina nas últimas décadas pode ter provocado alterações meteorológicas no fluxo de ventos e na geração de vapor d'água, com provável reflexo da construção de seu reservatório. Então aqui embaixo nós temos, o reservatório de Itaipu, do lago de Itaipu, onde tem, uma grande massa de água, e isso pode ter influenciado no clima, da região. Continentalidade. Então, ao contrário da maritimidade, é a quantidade que corresponde à influência, das terras continentais no aquecimento e resfriamento da localidade. É o caso do deserto, que podem ter temperaturas superiores a 40 graus Celsius durante o dia e 10 graus Celsius durante a noite. Isso porque falta de água e o calor absorvidos durante o dia faz a temperatura aumentar significativamente e sua perda durante a noite para a atmosfera também faz esfriar significativamente. Então, o solo tem calor específico mais baixo do que a água, o que facilita a variação da temperatura. Então, a areia da praia, por exemplo, aquece bem mais rápido durante o dia do que a noite, mas também esfria mais rápido durante a noite. Então, em Cabeceiras, na Paraíba, um dos municípios mais secos do país, a temperatura no mês de setembro pode ser superior a 35 graus durante o dia e inferior a 18 graus durante a noite. Então, a menor temperatura já registrada foi 13 graus Celsius, ou seja, uma amplitude térmica bem significativa. Então, tudo isso está relacionado a um ambiente seco, onde não tenha uma condição de umidade, então baixa relatividade do ar e baixa umidade do ar. Bom, então vamos aqui para as conexões que falam sobre ação humana e mudanças climáticas. Então, desde a Revolução Industrial, a emissão de gases do efeito estufa tem se intensificado e verificamos o aumento da temperatura média da Terra. Então, um aquecimento global, além de outras mudanças climáticas. Então, boa parte dos especialistas atribui uma grande parcela de responsabilidade ao ser humano sobre essas mudanças climáticas. Entre outros órgãos de monitoramento, o Brasil conta com o Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais, que é o INPE, que atua na área de meteorologia, previsão de tempo e clima, ciências espaciais e atmosférica. Então, a fim de divulgar a ciência para a população, o INPE organizou um material de perguntas e respostas sobre várias de suas áreas de atuação, incluindo o monitoramento de mudanças climáticas. Parte desse material foi reproduzido a seguir. Então, vocês podem ler esse material, que é bem interessante, que vai falar quem são os vilões das mudanças climáticas, quais são as consequências do aquecimento global para o nosso planeta, o que o desmatamento de floresta tem a ver com as mudanças climáticas, como eu posso ajudar a reduzir os efeitos das mudanças climáticas. Então, vocês podem ler, porque isso aqui vai ser muito importante, porque daqui eu posso tirar algumas questões até mesmo para a prova de vocês. Então, leiam, entendam como ocorre cada um desses efeitos sobre o nosso planeta Terra. Bom, aqui nessa página nós temos uma atividade que vai da questão 1 até a questão 5 para vocês poderem responder. Ok? Então aqui nós finalizamos a nossa videoaula de hoje, que é o início da unidade 4. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos aí na próxima videoaula, ok? Muito obrigado e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Quero deixar uma dica muito importante nesse momento que estamos passando, que é de lavar bem as mãos e usar máscaras para cuidarmos da nossa saúde e também da saúde de toda a nossa família. Muito obrigado e até a próxima videoaula.